cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O texto de Gálatas, capítulo 6, o versículo de número 2. Gálatas 6, 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Texto de 1 Pedro, capítulo 4, o versículo 9. 1 Pedro, capítulo 4, apenas o versículo 9. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Nós estamos meditando nos nossos cultos de domingo acerca dos mandamentos da mutualidade. Esta é a 7ª mensagem que eu profiro acerca dos mandamentos da mutualidade. Davi está me corrigindo, e é bom a gente corrigir por causa da internet, que não é a 7ª, que é a 6ª. Certeza absoluta? É a 7ª. Aí, ó. Pessoal da internet, 7ª. Nós estamos então na 7ª mensagem sobre os mandamentos da mutualidade. Precisamos entender o que vem a ser mutualidade. Para os irmãos que estão me acompanhando nas 7 mensagens, imagino que esse conceito já esteja bem firmado no coração de vocês. Mas é possível que você não pegou as outras 6 mensagens. E daí eu chego aqui e falo que estou falando sobre mutualidade, e você então não sabe o que é isso. Então a definição de mutualidade dentro do plano teológico, do plano da igreja do Senhor, é a seguinte: são aquelas coisas que eu preciso fazer para você e que você precisa fazer para mim. São mandamentos que nós encontramos na palavra de Deus, de algo que eu preciso fazer para você e que você precisa fazer para mim. Nós temos alguns mandamentos desses, caminhando também no que nós chamamos de linha negativa, ou seja, algumas coisas eu não posso fazer com relação a você, e tem algumas coisas que você não pode fazer em relação a mim, e isso está ordenado na palavra de Deus. Então, por isso, mandamentos da mutualidade, aquilo que tem que sair do seu coração e atingir a minha vida, e tem que sair do meu coração e atingir a sua vida. E nós temos falado da importância de nós vivermos em comunhão, A comunhão é um pilar fortíssimo da igreja do Senhor Jesus Cristo, e que em determinados pontos da história já sustentou essa igreja em meio a perseguições, em meio a mortes, em meio a períodos difíceis. Essa igreja, vivendo em comunhão, foi sustentada através dessa comunhão para o louvor e a glória do nosso Deus. E nós estamos vivendo nessa nossa modernidade um tempo em que nós estamos precisando de comunhão. Os nossos relacionamentos estão tornando cada dia mais superficiais. Nós estamos relacionando às vezes mais com máquinas do que com gente. Nós estamos às vezes vivendo isolamentos, mesmo estando no meio de multidões. E então, como igreja do Senhor, nós precisamos observar esses mandamentos. E esses mandamentos exigem de nós uma vida em comum. Eu estar perto de você, você estar perto de mim, a gente viver o nosso dia a dia manifestando comunhão para a glória do nosso Deus.
nós estudamos nesse final de semana o segundo módulo de igreja em célula, e nós vimos coisas importantes. E uma das coisas importantes que me chamou a atenção foi quando o preletor abordou conosco o fato de Deus ter nos criado para relacionamentos, assim como o Senhor relaciona com o Filho e com o Espírito Santo, e o Espírito Santo relaciona com o Pai e com Jesus, e Jesus relaciona com o Pai e com o Espírito Santo, e a Trindade vive nesse relacionamento. O Senhor também nos criou a sua imagem e semelhança para a gente viver em relacionamento, e para esse relacionamento nosso o Senhor criou a igreja. É na igreja que nós somos ordenados pelo Senhor a vivermos em comunhão e a desenvolvermos o que nós estamos abordando com vocês, os mandamentos da mutualidade. Tenho feito sempre uma declaração no início de cada mensagem, e eu quero fazer novamente. E a declaração que eu faço olhando dentro do seu olho é a seguinte: eu preciso desesperadamente de você. Se você não sabia disso, eu estou te dizendo, e estou te dizendo com toda a força do meu coração, você que está olhando para mim, você que é meu irmão, você que convive comigo no corpo de Cristo, eu preciso desesperadamente de você. E eu espero que você também esteja pensando aí no seu coração: eu também, pastor, preciso desesperadamente do Senhor. Eu espero que você esteja olhando para o seu irmão aí do lado e pensando assim: eu preciso desesperadamente de você. Fomos chamados para vivermos em comunhão. Nós não somos ilhas, nós estamos na dependência um do outro, nós estamos ligados uns nos outros e ligados no cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Dito isso, vamos aos 3 mandamentos da mutualidade dessa noite. O primeiro deles está no primeiro texto que nós lemos, Hebreus 13, 12 a 13. Exortai-vos mutuamente. Exortai-vos mutuamente. Olha a definição de exortar mutuamente. Exortar é exercermos pressão positiva uns sobre os outros, no sentido de praticarmos os princípios da palavra de Deus. Vou repetir para você guardar no seu coração e na sua cabeça. Exortar mutuamente é exercer pressão positiva uns sobre os outros, no sentido de praticarmos os princípios da palavra de Deus. Essa definição é interessante, porque nós gostamos muito de dar palpite na vida das pessoas, e às vezes nós damos palpites errados. Eu estava com um irmão e eu aprendi essa expressão com ele. Ele falou assim: pastor, tem gente que fala que vai dar uma palavra com a gente e ele dá uma palavrada, Então é aquela pessoa que percebe alguma coisa na sua vida e ele vai falar com você e ia te dar uma palavrada. Ele te desmorona, ele fala alguma coisa no sentido de te rebaixar mais ainda, de te ofender, de não te ajudar. Quando a palavra do Senhor diz que nós precisamos exortar mutuamente uns aos outros, a palavra do Senhor está querendo dizer que eu preciso sim exercer uma pressão, e essa pressão ela não é negativa, ela é positiva sobre os meus irmãos, e os meus irmãos também sobre mim, no sentido de nós praticarmos os princípios da palavra de Deus. Então, todas as vezes que nós vamos exortar uns aos outros, o princípio fundamental dessa exortação tem que ser a palavra de Deus. A gente tem que deixar de dar palpite de achismos para os outros, de resolver questões difíceis
na vida das pessoas com os nossos pensamentos. Nós temos que aplicar no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades, a preciosa palavra de Deus. Observe então o contexto desse mandamento. O versículo 12 diz que aqueles irmãos estavam vivendo situações que estavam afastando eles de Deus. Eles estavam a ponto de abandonar Deus, não servir mais a Deus, serem afastados de Deus. Diz também o texto que essa exortação precisa ser uma exortação constante, diária. Não é assim que diz o texto? Exortar diariamente. E diz mais, que os corações deles poderiam estar sendo enganados pelo pecado. Então é nesse contexto de gente que estava perigoso ou perigando se afastar de Deus, gente que estava vivendo um momento delicado na vida, querendo abandonar o Senhor, querendo andar em caminhos pecaminosos, é que entra a expressão dizendo assim: vocês precisam exortar uns aos outros, vocês precisam exercer essa pressão sobre os outros, mostrando a realidade da palavra da vida, para que eles não afastem de Deus, para que eles não andem em caminhos pecaminosos. E tem algumas exortações que foram feitas através de cartas. O apóstolo Paulo, quando ele escreve as suas cartas às igrejas e aos pastores, muitas vezes ele usa essas exortações com aqueles irmãos e com aquelas igrejas. E essas exortações que o apóstolo Paulo usa nas suas cartas, elas podem tornar-se necessárias nas situações que nós enfrentamos. Quando você lê as cartas de Paulo, por exemplo, você percebe o apóstolo Paulo exortando que os irmãos deveriam orar, Ele exorta assim em Romanos 5,30, 1 Timóteo 2, 1 a 8, e em outras cartas. Irmãos que estavam relatos com as suas vidas de oração, o apóstolo Paulo então escreve dizendo que eles precisavam orar. Eis uma exortação que eu quero que você faça sempre sobre a minha vida. Sempre, por favor, me exorte a ser um homem de oração, a não deixar de orar, a orar cada vez mais. Me convide para orar com você, me chame para orar na sua casa, venha orar comigo na igreja, me exorte, não deixe eu deixar de orar. Exorte uns aos outros com respeito à vida de oração. Exerça essa pressão positiva na vida do seu irmão, chamando para a oração, orando com ele. É nesse sentido que nós precisamos começar a exortar uns aos outros. Ainda observando as cartas de Paulo, ele exorta aos irmãos evitar falsas doutrinas e falsos mestres, a não dar ouvido a doutrinas falsas e a falsos mestres. Meus irmãos, eu quero que vocês me exortem sempre, me lembre sempre, fale sempre comigo, que eu não devo dar ouvido a falsas doutrinas, nem a falsos mestres. Eu quero falar para você constantemente: não dê ouvidos a falsas doutrinas e a falsos mestres. Essa pressão positiva nós precisamos exercer na vida um do outro. Lembra sempre o seu irmão que ele não pode dar ouvido às falsas doutrinas e aos falsos mestres. É essa exortação que o apóstolo Paulo faz nas suas cartas. Quando a gente continua observando as cartas, Paulo vai exortar os irmãos a evitar divisões. Como o apóstolo Paulo exorta a gente ter o mesmo pensamento, um mesmo propósito, um mesmo objetivo, a nos ajuntarmos sempre, a nos congregarmos sempre, a não deixarmos as picuinhas da vida, a não deixarmos os temperamentos da vida, a não deixarmos as dificuldades da vida provocar entre nós ruptura, mas a nossa comunhão no Senhor tem que ser cada dia mais fortalecida, mais consolidada, mais forte para o louvor e a glória do Senhor. Irmãos, me exorte sempre a nunca ser uma pessoa de divisão, mas seja
pessoa de soma e de multiplicação. Me exorto, irmãos, a não ser contencioso, a não ficar com partidarismo, mas a viver sempre uma comunhão gostosa com o corpo de Cristo. Exorto o seu irmão a vivenciar comunhão forte, a não ser de partidarismo, a não ser de divisões. Esta é a exortação que nós precisamos fazer uns aos outros. Ainda observando as cartas de Paulo, ele exorta, por exemplo, lá em Filipenses 4:2, aos irmãos pararem de brigar e voltar a ser amigos. Aqueles irmãos que se desentenderam, que por um motivo ou outro criaram lá ranhuras, o apóstolo Paulo agora exorta a voltar à amizade e a parar de brigar. Meus irmãos, todas as vezes que vocês puderem exortar a não brigar, por favor, faça isso. Me lembre disso. E eu quero te lembrar sempre a não brigar, a ser um homem e uma mulher acordada, a ser um homem e uma mulher de paz, a ser aquele homem e aquela mulher que chega naqueles ambientes que estão assim pegando fogo, e a gente chega como que bombeiro, como que uma lata d'água na mão, e joga e apaga a desavença, e não entra em confusão, e não entra em briga. É essa exortação que eu preciso fazer a você, e você precisa fazer a mim. Ainda observando as cartas, Paulo lá em 1 Coríntios, por exemplo, exorta aquela igreja a reconhecer a autoridade espiritual dos seus obreiros. Ainda observando as cartas, Paulo exorta a igreja de Tessalônica, lá em 1 Tessalonicenses 4:10-12, a levar a vida a sério, a trabalhar intensamente, a ser obediente aos seus patrões. São essas as exortações que nós temos que fazer na vida uns dos outros. Essa exortação é séria, é uma pressão positiva baseada na palavra de Deus para melhorar a minha vida e para melhorar a sua vida. E assim nós vamos observando e nós vamos vendo nas cartas de Paulo muitas outras exortações. Então exortar uns aos outros é coisa séria e deve ser feita diariamente. E não é aquela coisa de murrinha, de aborrecimento, de dar palpite azedo nas coisas. Não, irmãos, não é isso. É exercer uma pressão positiva para que a gente viva de acordo com a palavra de Deus. É exortar o irmão a orar, é exortar o irmão a evitar os falsos mestres, as divisões, a parar de brigar, a ser manso, a reconhecer a autoridade espiritual dos obreiros, a levar a vida a sério, a trabalhar intensamente, a ser obediente aos patrões, a ser bom pai, a ser bom filho. É essa exortação que eu quero que você faça na minha vida todos os dias. É essa exortação que nós precisamos fazer na vida uns dos outros, para o louvor e a glória do Senhor. Este é o primeiro mandamento da mutualidade dessa noite. Exorte. Exorte. Use essa expressão exortação na minha vida, na vida do seu irmão, para o louvor e a glória do Senhor. Segundo mandamento dessa noite, segundo mandamento da mutualidade, está lá no texto de Gálatas 6:2. Levar as cargas uns dos outros. E o texto diz: porque assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. Levar as cargas uns dos outros. Está lá o texto, ó, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha aqui para mim, deixa eu te falar uma coisa muito séria. A fé que nós temos em Cristo, a nossa vida cristã, não nos isenta de problemas e de dificuldades. Se você vem para a igreja e pensa que você vai acabar com todas as suas dificuldades, seus problemas, você está enganado. A nossa fé em Cristo não nos isenta de problemas e de dificuldades, mas é verdade que essa fé nos
nos capacita para nós encararmos as provações com a certeza de que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Esta é a grande diferença de quem tem Jesus e de quem não tem Jesus. Em todas as nossas provações, em todas as nossas lutas, nós temos a certeza que o Senhor está conosco e que todas as coisas, mesmo as mais difíceis, cooperam para o nosso bem. Então, se você acha que porque você aceitou Jesus você está isento de problemas, esquece. Não é assim que acontece. Nós temos cargas pesadas para carregar, e tem umas cargas mais pesadas do que as outras. E eu estou aqui falando para você, olhando no seu olho, imaginando qual será, ou qual é a carga que você está carregando nesse momento. E você pode olhar para mim, para o meu olho, e saber que eu também estou carregando carga pesada. Carga pesada. Exemplo dessas cargas pesadas que nós carregamos: fraquezas, ou falhas de personalidade, de fé, de hábitos, aflições físicas, enfermidades. Já imaginou a carga que o nosso irmão está carregando e a família dele? Irmão que nós oramos por ele no início desse culto, naqueles corredores daquele hospital, onde o acompanhante senta numa cadeira, e ali tem que ficar às vezes 10 dias, 15 dias, 20 dias. É carga pesada, gente. Necessidades financeiras, falta de moradia, gente que não tem a sua casa própria para morar, e de 6 em 6 meses tem que mudar, de ano em ano. E tem o sonho do brasileiro, a sua casa própria, e não consegue. Que carga pesada, queridos. Falta de emprego. Chega de manhã onde trabalha e tem a triste notícia: enxugar cargo aqui na empresa, precisamos se dispensar. Pai de família, contas planejadas, carnês para pagar, conta da água, da luz chegando, remédio, sem emprego, sem dinheiro. Isso é carga pesada, gente, e tem gente carregando essa carga. Aflições espirituais, gente que já se envolveu com coisa pesada nessa vida e que carrega carga profunda na alma. Pasme, semana passada eu atendi uma senhora que realizou 8 abortos, e só ela e os homens é que sabiam disso. E com mais de 60 anos, ela carrega essa carga pesada no seu coração de ter matado 8 crianças, seus filhos. Que peso, gente, que carga pesada. Aflições emocionais, temores, depressão, saudades, luto, perda de entes queridos, às vezes novos, são arrancados de dentro das nossas casas, filhos queridos. Que luto pesado, gente. A verdade, queridos, é que todos nós temos cargas pesadas para carregarmos. E olha aqui para mim que eu quero te dizer: isso não é descomunal e nem vergonhoso. Isso não é descomunal e nem vergonhoso. Nós temos as cargas para carregarmos. Agora presta atenção: Deus nunca quis que um filho seu tivesse de levar sozinho o seu fardo, a sua carga. Por isso é que Ele criou o corpo, a igreja, com diversos membros, com diversos dons, para que nós nos ajudássemos, para que nós vivêssemos em comunhão e para que nós ajudássemos mutuamente uns aos outros a carregar as cargas uns dos outros.
E tem algumas maneiras da gente levar as cargas uns dos outros. Guarda isso no seu coração, filho. Estar presente nas horas difíceis, com o seu abraço, com o seu aperto de mão, simplesmente com a sua presença, na hora da dor, na hora do luto, na hora que a carga vem pesada. Uma forma da gente ajudar a carregar é dizer: conte comigo, aqui eu estou, eu quero ser apoio, eu quero ajudar a pegar esse peso, você não está sozinho, nós estamos juntos. Ore uns pelos outros. Ore pela pessoa que está carregando a carga pesada. Gaste tempo com o sobrecarregado, pelo amor de Deus. Gaste tempo com aquele que está oprimido. Gaste tempo com aquele que está de luto, com aquele que está enfermo, com aquele que está abatido, com aquele que está desempregado. Gaste tempo, pelo amor de Deus. Ouça essas pessoas, igreja. É assim que nós vamos carregando as cargas uns dos outros. Auxílio prático, de acordo com as possibilidades e situações: agasalho, abrigo, dinheiro, alimentos, uma mão de obra para ajudar no serviço braçal. São formas de nós estarmos ajudando a carregar as cargas uns dos outros. Lembrando, irmãos, que nós somos um corpo, e que quando um membro se alegra, todos se alegram com ele, mas que quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Este é o segundo mandamento da mutualidade nesta noite. Leve as cargas uns dos outros. Eu quero que Deus me ajude, para que eu possa te ajudar a levar a sua carga. Eu quero que você me compreenda em nome de Jesus e me ajude também a levar a minha carga. Eu quero que você ajude o seu irmão que está do seu lado a levar a sua carga. O Senhor é tão sábio no que Ele faz, e é assim que Ele instituiu a igreja e distribuiu dons conosco, para que nós possamos ajudar uns aos outros a levar as nossas cargas. Terceiro e último mandamento da mutualidade para essa noite: sejam mutuamente, é o texto de 1 Pedro 4,9, mutuamente hospitaleiros. Sejam mutuamente hospitaleiros. O mandamento para sermos mutuamente hospitaleiros nos leva logo a imaginarmos em abrigarmos em nossos lares os irmãos. E é isso mesmo. Quando a palavra do Senhor fala que nós temos que ser hospitaleiros, mutuamente hospitaleiros, com certeza está nos remetendo para a figura de uma casa que se abre. Porque lá no nosso lar é o lugar onde nós recebemos as pessoas, hospedamos as pessoas, aconchegamos lá as pessoas. Mas esse mandamento precisa ser entendido de maneira mais ampla. Nós precisamos pensar também que os bens materiais que nós temos, nós os recebemos da graciosa mão do Senhor, e que nós devemos aplicá-los à medida do possível no serviço a Deus. O Senhor manda que esforçamos para nós oferecermos auxílio prático aos irmãos. Deixa eu te falar uma coisa: nós cristãos devemos procurar oportunidade de praticarmos a hospitalidade. E o texto completa dizendo assim: sem murmuração, ou seja, com alegria no coração. Observe que esse mandamento é para todos os cristãos, para todos nós,
e não unicamente para aqueles que são abastados. E quem deu o mandamento sabe das nossas limitações e poderá suprir todas as nossas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas. Tem um texto muito interessante em 2 Coríntios, no capítulo 8, os quatro. Vejam lá. Segunda Coríntios, capítulo 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Olha bem, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. O apóstolo Paulo estava recolhendo donativos, uma oferta, para levar para os cristãos que estavam em necessidade em Jerusalém. E quando ele escreve, ele está mencionando os irmãos de Filipos, de Tessalônica e de Bereia, e eram irmãos pobres, talvez mais pobres do que os que estavam lá em Jerusalém. Mas o que o apóstolo Paulo diz é que, mesmo sendo necessitados, quando eles ficaram sabendo da necessidade lá de Jerusalém, eles rogaram a Paulo, dizendo que queriam também participar, doando o que eles tinham. Então, quando nós falamos de hospitalidade, quando a palavra nos exorta a sermos hospitaleiros, a palavra está nos exortando a nós usarmos as coisas que nós temos, que Deus nos deu, para abençoarmos os nossos irmãos. Eu quero contar uma experiência da minha vida para te edificar nessa questão do mandamento da hospitalidade. Eu estudava em Campinas, no seminário, e eu trabalhava na igreja presbiteriana de Vila Marieta nos finais de semana, especificamente nos domingos e alguns sábados também. Nós não tínhamos comida no seminário aos domingos. A gente tinha que ir para as igrejas. Geralmente nós todos íamos, os seminaristas. E eu me lembro que lá na igreja de Vila Marieta tinha uma escala de irmãos para me receber, para almoçar na casa deles. Então eu ia de manhã, terminava a escola dominical, ia para aquela casa, almoçava. À tarde trabalhava lá com os jovens, tomava um banho naquela casa, ia para a igreja, depois para o seminário. E assim era a nossa vida lá no seminário. Só que eu levantava no seminário e não tinha café, o refeitório não funcionava. Então eu tinha que ir para a igreja, e geralmente a gente não tem dinheiro para passar na padaria. Muitas vezes eu fui só com o passe de ônibus para ir e para voltar. E às vezes eu ficava sem café da manhã, licionando lá na escola dominical, e de olho na minha escala, onde eu vou hoje? Para almoçar. Mas lá naquela igreja tinha um casal, e esse casal descobriu que eu estava ficando sem o café da manhã aos domingos, sempre que cargas dadas. Não sei se Deus tocou a cabeça deles, mas ele não está comendo nada de manhã. Era o zelador da igreja. A igreja era muito pequena e tinha uma casinha muito humilde mesmo, no fundo da igreja, onde esse zelador morava com a esposa dele. Era a dona Raimunda e o seu Chico, Francisco. Francisco era um homem gordo, e dona Raimunda, mais magrinha, esparolada,
falante, e seu Chico aquele homem calmo, gordão. Mas que coração tinha esse casal. O dia que ela descobriu, ela falou assim: seminarista, toda manhã de domingo você vai tomar café aqui na minha casa. Eu pegava um ônibus 7h30 na porta do seminário e chegava lá na congregação 8h30. E a dona Raimunda abria o portão, eu entrava no corredor. Muitas vezes eu encontrava o seu Chico, gordão, levantando da cama. E a dona Raimunda já tinha preparado a mesa do café da manhã. Que casal simples e humilde, irmãos. O café da manhã geralmente era o pão e sal, a bolacha com sal e água e sal, a manteiga e o cafezinho preto. Nós três assentávamos em volta de uma mesa muito pequena que eles tinham, e a gente orava naquelas manhãs de domingo e comia aquele pão com a manteiga e o café quente. E como aquele café e aquele pão com manteiga fez diferença na minha vida durante 2 anos. Que café gostoso, quentinho nas manhãs frias de Campinas. Que oração gostosa fazia o seu Chico abençoando aquela mesa e a minha vida. Não sei onde eles estão, perdi contato, tem mais de 30 anos isso. Mas ficou marcado no meu coração uma casa simples, gente simples, mas extremamente hospitaleiros. De repente eles me ouvem pela internet, não sei se estão vivos. Seu Chico e dona Raimunda eram muito velhinhos. Se estiver ouvindo, obrigado. Deus abençoe vocês. Vocês não sabem o quanto vocês colaboraram comigo, preparando essa mensagem sobre os mandamentos e deparando com o mandamento da hospitalidade. A figura que veio na minha mente foi de dona Raimunda e do seu Chico. Abrindo as portas da casa, me dando café da manhã, em todas as manhãs de domingo. E eu quero ser o seu Chico na sua vida. Eu quero abrir o meu coração para você. Eu quero te hospedar. Eu quero te oferecer algo que venha te abençoar. Eu quero te desafiar a ser um hospedeiro, a oferecer algo para abençoar outra pessoa. Em nome de Jesus. Eis os 3 mandamentos da mutualidade dessa noite. Exorte uns aos outros. Leve as cargas uns dos outros. E sejam mutuamente hospitaleiros para a glória do Senhor. Que esses mandamentos possam rodopiar dentro da nossa mente, descer para o nosso coração, tornar-se prático na minha vida e na sua. É o meu desejo em nome de Jesus. Amém. Tá difícil, tô segurando a emoção aqui. Essas crianças é fruto de um trabalho já de 4 anos que a gente tem escola, mas na verdade são poucos que têm essa idade aqui, estudando. Aqui a mentalidade dessas crianças não é só aprender música,
louvar a Deus. E o que eles vão fazer aqui é isso, tá? Se houver alguma falha, os irmãos perdoem. São alunos. E são grupos novos que estão surgindo para estar louvando ao Senhor. A ideia do Maná é ter o dia inteiro culto aqui na igreja, com muita gente. E vai faltar grupo de louvor, Maná. Então, aqui está um grupo para louvar ao Senhor. Apesar que nem nome a gente tem ainda. Brinco com eles, eu falo que nós somos os inimigos do ritmo, mas é brincadeira. Na realidade, são todos bons de ritmo. E a gente ainda nem tem nome do grupo, mas o Senhor já sabe o nome que ele vai ter. Que o Senhor seja louvado nesse momento. Toda honra e toda glória ao nosso Senhor. Amém. Nós estamos iniciando uma semana. Eu queria te desejar uma excelente semana. Sei que todos nós vamos enfrentar as nossas lutas, as nossas dificuldades, carregar as nossas cargas. Vamos ter que tomar decisões, algumas difíceis, mas eu queria que você soubesse que o nosso Deus é poderoso e que Ele há de ir adiante, rompendo com as barreiras na sua vida, que Ele há de ir atrás de cada um de nós, nos protegendo de homens perversos, de inimigos, que Ele esteja sobre nós, nos ungindo, nos capacitando, nos dando graça, que Ele esteja dentro do nosso coração, enchendo-nos com o seu amor e com a sua graça, que tenhamos uma semana de vitórias para o louvor e a glória do nosso Deus, e de paz, e que a graça do nosso Deus Pai, o amor indizível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos vós,
e sobre toda a igreja de Deus espalhada por toda a face da terra, agora e até aquele dia glorioso da volta do nosso Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém. 5 abraços antes de você.